Olá, tudo bem? Então, você gostou da nossa aula de conexão? Foi bem bacana, né? Viu como foi interessante você sentir as plantas primeiro, antes de você começar a gravar fichas técnicas e eu começar a narrar para você para que cada uma serve de uma forma teórica, um pouco quadrada, já domesticada? Hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, sobre a diferença entre perfumaria sintética e perfumaria natural, e perfumaria artesanal e perfumaria industrial. Muita gente chega nesse curso ainda sem saber que existe uma diferença entre perfumaria industrial e a perfumaria natural, perfumaria artesanal. Tem gente que acha que é a mesma coisa, que utiliza os mesmos produtos, as mesmas matérias-primas. E a gente descobrir que existe uma grande diferença entre esses dois mundos é fundamental. Por quê? Primeiro, para você entender que a matéria-prima que você vai utilizar é completamente diferente e que isso muda algo muito importante, as categorias da perfumaria. Quando você começar a vender os seus próprios perfumes ou quando você começar a presentear as pessoas que você gosta com os seus perfumes naturais, você vai perceber que muitas pessoas vão te perguntar de cara: mas como é que é a fixação desse perfume? A fixação dele é boa? De quanto tempo é a fixação? É um eau de perfume? É um eau de toilette? O que é? E você vai perceber que você vai ficar em muitas dúvidas do que você vai responder simplesmente porque essas categorias, e isso é um bizu que eu tô te dando, elas não correspondem à perfumaria natural. Eu vejo também muita gente tentando enquadrar a perfumaria natural nas categorias e nas linguagens da perfumaria sintética, e a gente não precisa fazer isso. Simplesmente porque antes da perfumaria industrial existir, a perfumaria artesanal e natural ela já existia. Ela já estava aí e eles já eram perfumes. O que a industrialização do perfume fez foi desqualificar a perfumaria natural. Como? Através dessa domesticação, da domesticação, de criar um novo quadro dos perfumes aceitáveis, dos cheiros aceitáveis, o que é aceitável e o que não é, o que é um bom perfume. Um bom perfume é o que tem muita fixação. Não, isso até já caiu um pouquinho por terra, até dentro da perfumaria industrial. Se você for relembrar a história dos perfumes, de como aconteceu a linhagem dos perfumes desde o final do século XIX até hoje, você vai ver que os perfumes modificaram muito. Então, por exemplo, na década de 90, quando a Calvin Klein começa a fazer perfume e vira um boom, o Seca Bio, o Seca One, uma das propostas era de um perfume mais andrógeno, que combinava mais com a moda da época. A perfumaria e a moda começaram a conversar muito. Então, eles queriam modelos mais magras, pessoas mais andrógenas, com menos cheiro, com menos emoção, uma coisa mais clean, mais limpa. E aí é a Calvin Klein que muda essa ideia de que um bom perfume ele tem que ter uma fixação de muitas horas. Mas fica tranquila que a gente vai ver isso na segunda parte do nosso curso, que é quando eu conto para você toda a história da perfumaria. A história oficial, que é a que é contada na maioria dos cursos, e a história não oficial, que faz parte da perfumaria ancestral com o meu olhar como historiadora. Perfumaria natural, diferente de perfumaria sintética. Perfumaria natural é quando você cria, produz perfumes com matérias-primas naturais, ou seja, sem usar nada, absolutamente nada sintético. Então, o que você usa no perfume natural? Você vai utilizar óleos essenciais, macerados de plantas, tinturas, óleos vegetais, minerais, pode ser até pedaços de pedra que eu já vi pessoas utilizando. Ok, isso é perfumaria natural. O que é a perfumaria sintética? É quando você usa produtos sintetizados em laboratórios. O que é um material sintetizado? É quando você compra, por exemplo, você pega um óleo essencial de rosas e você fala, esse cheiro de rosas é muito bom, só que eu quero fazê-lo de forma sintética, ou seja, eu quero fazer um formato dele no laboratório. Então, o cientista vai, ele pega, leva o óleo essencial para o laboratório, abre esse óleo essencial num processo chamado de cromatografia, ou seja, ele utiliza o cromatógrafo e através do cromatógrafo ele consegue saber todos os elementos químicos que existem nesse óleo essencial. A partir dali, ele consegue fazer, entre aspas, um óleo de rosas fake, ou seja, um óleo de rosas que não tem uma gota de rosa ali. Ele tem o material com a composição química que tem nessa rosa, mas ele não é uma rosa. E é aí
que mora a grande questão. Porque muitas pessoas, por exemplo, sentem cheiro de baunilha em vários cremes industrializados e falam assim, eu odeio cheiro de baunilha. Ou a pessoa adora. Aí ela sente o cheiro de óleo essencial de baunilha e fala, nossa, mas é muito diferente de baunilha, isso aqui não é baunilha não. E ela fala isso da baunilha de verdade. Por quê? Ela passou a vida inteira cheirando baunilha sintética. Enquanto a baunilha natural, ela tem um cheiro diferente. E aí você pode estar se perguntando, mas como que tem um cheiro diferente se o cientista levou para o laboratório a baunilha de verdade, abriu no cromatógrafo e fez tudo certinho, repetiu a fórmula, simplesmente por causa de algo chamado sinergia. Acontece que por mais que o cientista ele abra no cromatógrafo e consiga ver tudo que existe dentro de uma planta, ele não consegue fazer a geometria sagrada da planta. Ele não consegue fazer a sinergia da planta. Só as próprias plantas conseguem fazer isso. É delas, é a natureza. É algo que a ciência ainda não conseguiu dominar. E é por isso que o óleo essencial, ele sempre vai ser muito mais caro do que um óleo sintético, ou seja, produzido em laboratório. E esse tipo de óleo a perfumaria natural não utiliza. Sabendo isso, a gente já consegue entender a diferença entre perfumaria natural e perfumaria sintética. E quando que a perfumaria sintética nasce? Ela nasce junto com a industrialização, junto com a perfumaria industrial, que acontece mais ou menos no final do século XIX. E aí a perfumaria industrial, ela começa a criar categorias de perfumes. Ela começa a categorizar o que é de homem, o que é de mulher, o que é cheiro de bebê, o que é cheiro de banheiro limpo, como eu já falei no início do curso. E isso acabou por inferiorizar a perfumaria artesanal. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas, a sociedade, dá muito mais valor ao que é industrializado, porque a indústria, ela traz algo no marketing dela. Ela vende para a sociedade que o que é bom é o que é perfeitamente igual. Então, aquilo tem qualidade, porque tem que ser tudo igual. Se você consegue produzir 5, 10, 15 mil peças, 1 milhão de peças exatamente iguais, é porque isso é um sinal de qualidade. Mas quem inventou que qualidade é milhares de peças iguais? Foi a indústria. Então, você tem milhares de Coca-Colas iguais, você tem milhares de tênis iguais, mas você não consegue fazer em perfumaria artesanal um cheiro igual ao outro, nunca. Por mais que você repita a fórmula, você não vai conseguir repetir nunca um perfume detalhadamente igual ao outro que você já tinha feito. Por quê? Porque nós trabalhamos com geometria sagrada, nós trabalhamos com óleos essenciais. E aí, se na fórmula do seu perfume você colocou óleo essencial de rosas, no mês que vem, se você for repetir a fórmula, a rosa que você vai usar já é outra, já é completamente diferente. Ela veio de uma outra estação, de um outro clima, veio de um outro pé de rosa. Então, isso foge do nosso controle. Mas a beleza da perfumaria artesanal e natural está justamente nisso, que nenhum perfume é igual ao outro. E essa é a poesia do nosso trabalho. É algo único, perfeito, como você. Como eu já te contei, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça com o seu público. As pessoas vão te perguntar sobre a fixação do perfume. Parece que brasileiro é fixado em fixação de perfume. Eles têm mania de que perfume bom é um perfume daqueles que você toma banho e ele não sai de jeito nenhum. Não, a qualidade de um perfume, ela não é medida pela fixação. Como eu também já falei, até mesmo dentro da perfumaria industrial, essa concepção já caiu por terra. Só que na cabeça do brasileiro, não muito ainda. Mas o que fixa um perfume? O que fixa um perfume são as notas baixas, são as coisas resinoides, viscosas. Então, por exemplo, um óleo vegetal também fixa o perfume. Qualquer óleo fixa mais. Quer ver um jeito de você fazer qualquer perfume, inclusive sintético, ficar muito mais tempo no seu corpo? Você passar um óleo vegetal antes ou um óleo desses de banho, em que não tenha cheiro. Daí você pega o seu perfume, passa, borrifa, e ele vai ficar muito mais tempo lá. Por quê? Porque você passou, tipo, desculpa o termo, uma meleca na sua pele. Né? Você passou uma gosma na sua pele e aí esse perfume, ele vai entrar nessa gosma e ele vai fixar ali por mais tempo. É uma técnica bem antiga, uma técnica que os egípcios já conheciam e já utilizavam, que a gente vai ver na história da perfumaria lá pelos últimos módulos
do nosso curso. Bom, então aqui no caso, por exemplo, o vetiver, que é uma nota baixa, fixaria muito mais o seu perfume do que um óleo essencial de alecrim. Então, qual que fixaria mais o seu perfume? A nota baixa. A nota alta não fixa perfume. Então, quanto mais fresco for o seu perfume, mais marítimo ou mais ozônio, que são categorias de família que a gente também vai conhecer nesse curso, menos ele vai fixar. E quanto mais madeira, mais terra, mais oriental for o seu perfume, mais ele vai fixar. Por quê? Porque as famílias dos marítimos, ozônios e frescos quase não levam as notas baixas, que são essas viscosas, em que parece que o produto, o óleo, tem dificuldade até mesmo de sair do frasco. E quanto mais oriental, mais terra, mais madeira é o seu perfume, mais ele vai ter nota baixa. Ou seja, ele tem mais resina, ele é mais denso, ele é mais oleoso. Então, ele vai fixar mais. Mas, ora, não é só isso que faz a fixação de um perfume, principalmente dentro da perfumaria natural. Os químicos sempre dizem que a fixação de um perfume depende muito da química do corpo de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu já usei o Light Blue, que é um perfume que eu amo, mas é que ele não fica na minha pele nem 5 minutos. Ou seja, talvez a química da minha hereditariedade, a química da minha genética, não consegue fixar os componentes químicos desse perfume. Já outros fixam, já na pele de outras pessoas ele fixa bastante. Sendo que na perfumaria natural a gente tem uma questão em que eu denominei de fixação fluídica ou movimento slow smell. O que é isso? São 2 termos que eu criei, eles fazem parte inclusive da minha tese de doutorado. A fixação fluídica é a fixação sensível, ou seja, a fixação do perfume depende da questão química e genética e também da própria resinação do perfume, ele depende das suas emoções. Eu conheço pessoas que podem usar perfumes orientais que não fixam, eles simplesmente desaparecem. E no perfume da pessoa tem canela, tem vetiver, tem patchouli, tem as notas mais baixas possíveis e não adianta, não fixa. Mas não fixa porque essa pessoa soa demais, essa pessoa... Não, simplesmente, se você olhar para a história daquela pessoa, ela é muito autocrítica, ela é muito rígida com ela mesma, ela não consegue sair do lugar. E aí as plantas, mesmo sendo as plantas notas baixas, estão pedindo para ela, por favor, pare de se fixar, pare de ser tão rígida, a gente quer que você se movimente, a gente quer que você voe. Então, fixação fluídica nada mais é do que a fixação de acordo com as suas emoções, de acordo com o que você está sentindo, e isso faz muito sentido. Se você começar a observar o tipo de pessoa que está utilizando a história dela e a fixação, você vê que as plantas estão tentando dizer alguma coisa sobre isso. E isso é o movimento slow smell. É você não só cheirar o perfume, é você farejar o perfume e através dele farejar as suas emoções. O movimento, a movimentação do perfume no seu organismo fala sobre as suas emoções. Então você tem que prestar atenção em quais notas aparecem mais em você quando você utiliza um perfume desses. Como que é a fixação dele em você, se ele fixa, se ele não fixa. Você tem que prestar atenção depois de um tempo se a baunilha aparece mais, se a canela aparece mais. E é isso. Presta atenção em como esse perfume se movimenta em você. Então, você tem que prestar atenção nessa questão da fixação fluídica, que é a fixação pela emoção da pessoa. Às vezes, simplesmente, a planta não quer que aquela pessoa fixe. Depende da emoção dela. E para isso, você precisa explicar para o seu público, e isso é um projeto e um processo, um movimento que nós vamos ter que fazer de desdomesticar o olfato das pessoas, que é o movimento slow smell. É você entender por que esse perfume está cheirando em você desta forma, por que este perfume está exalando de você dessa forma e mais que isso, por que você está sentindo este cheiro neste perfume.